Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo podcast, em que temos a ideia aí de promover informação relativa à Lei Maria da Penha. Como foi explicado por mim e pelo vereador proponente desse nosso podcast informativo, Luiz Carlos, mais conhecido como vereador Mano do Parque, no mês que vem, mês de agosto, dia 7, vai estar completando 16 anos de vigência da Lei Maria da Penha no Brasil. E por isso mesmo nós estamos fazendo esse podcast informativo, são 3 encontros, esse é o segundo encontro, para justamente trazer maiores esclarecimentos para a população a respeito desta lei e da aplicabilidade da lei. Então, quero de pronto aqui receber a soldado Paula. Mais uma vez, é uma satisfação poder contar com a tua presença, que é a pessoa, como eu havia dito antes, que está atuando na linha de frente, né? Nessa lei aí que visa trazer proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica. Por favor. Exato, Douglas. Eu quero também agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, representando o 26 Batalhão, para poder dar os esclarecimentos aí referente à Lei Maria da Penha. Muito obrigada. Perfeito. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Douglas Castro, sou assessor do vereador Luiz Carlos e também justificar a ausência dele aqui hoje, que ele está com resfriado. Então, obviamente, ele teve que se ausentar, não pôde participar, mas se Deus quiser, ele vai estar conosco no nosso terceiro encontro do podcast. Muito bem, então, vamos retomar aqui o nosso assunto, Lei Maria da Penha, mais especificamente as medidas protetivas de urgência. Saiba como funcionam. E a primeira pergunta, soldado Paula, que eu te faço, em relação à questão das medidas protetivas de urgência, é como se faz a solicitação de uma medida protetiva. Mas, um pouco antes disso, eu tenho observado nas redes sociais pessoas definindo algumas estratégias para mulheres que são vítimas de violência doméstica acionarem a polícia, por exemplo. Então, vamos imaginar aqui um caso. A mulher ela é vítima dentro de sua casa, ela está ao lado do agressor e ela toma a decisão. Eu preciso procurar ajuda. Mas o agressor está sempre por perto. Neste caso, o que ela pode fazer? Talvez, como alguns têm falado nas redes sociais, ligar para o 190 e pedir uma pizza? É uma estratégia válida essa? É uma estratégia válida, com certeza. Sendo para denunciar a violência, né, qualquer meio que ela consiga para tentar chamar uma ajuda, um socorro para aquilo ali, com certeza, é uma estratégia válida. Sim. Eu ouvi alguns policiais trazerem informativos nas redes sociais de que a própria polícia já está sendo treinada para, quando receber esse tipo de ligação, saber, não se trata exatamente de um trote, mas pode ser de fato uma vítima de violência doméstica e que está, enfim, solicitando ajuda, mas tendo que camuflar ali a sua mensagem, porque pode estar ao lado do agressor, no caso, né? Sim, exatamente. Então a polícia está bem preparada para isso. Isso. Existe alguma outra estratégia além dessa? Ela precisa falar e o agressor está por perto? Agora, quando teve a pandemia, foi lançada uma campanha e, principalmente nas farmácias, havia um atendimento ali, as farmácias participavam de uma campanha, visto a mulher ficar muito mais tempo em casa, ali o agressor não saía muito, né, devido à pandemia. Sim. Devido à questão das pessoas terem que ficarem mais em casa, a questão da violência aumentou e foi lançada essa campanha para que a vítima fizesse um X vermelho na mão e, quando ela chegasse na farmácia, ela mostrasse a mão. Que ali eles já estavam, as farmácias que estavam participando dessa campanha, eles já iam tomar uma providência, né? Sim. Tentar de alguma forma ajudar essa vítima. Olha que interessante. Tá certo, o pior da pandemia podemos dizer que, graças a Deus, já passou. Mas ainda existe uma continuidade disso. E, de fato, pelo que eu pude acompanhar, houve um significativo aumento da violência doméstica justamente por essa convivência forçada, vamos dizer assim, do fecha tudo, fica em casa, e havendo uma convivência maior do casal, ocorrer situações de violência, etc, etc. Mas isso é uma coisa que se propagou só nas redes sociais ou houve também por parte da Brigada Militar, por exemplo, que tu estás representando agora,
alguma forma assim, alguma ação ou levar algum informativo para as farmácias de que haveria essa possibilidade de a mulher chegar lá com X na mão, que isso tem um significado de denúncia? Sim, sim. A Houve Brigada esse tipo de Militar ação? também fez a divulgação dessa campanha, né? Até por meio da patrulha Maria da Penha, Sim. e também participou dessa ação. Perfeito. Então, para quem ainda não... Para quem não sabia, né, agora está sabendo. Então, são duas formas aí de se fazer uma denúncia velada, vamos dizer. Né? Exatamente. E a outra forma seria ir diretamente num batalhão de polícia militar ou numa delegacia. Né? Tá. Uma outra dúvida que surge é a seguinte. Quando se fala de mulher vítima de violência doméstica, a primeira coisa que vem é o companheiro, o cônjuge, a pessoa com quem ela tem uma relação amorosa. Mas não necessariamente. Pode ser outro tipo de familiar, por exemplo, que tem algum grau de parentesco, talvez um irmão, um primo, ou não precisa necessariamente ser um cônjuge. Seria isso? Exatamente, exatamente. Não necessariamente tem que ser o cônjuge, né? Pode ser um filho, qualquer pessoa que tenha um vínculo familiar. E não tendo um vínculo familiar, qualquer pessoa que tenha algum tipo de relação ali no meio, algum tipo de relação com aquela pessoa, né? Sim. Por exemplo, não necessariamente tenha que ter a coabitação, não necessariamente tenham que ter morado juntos também, né? Pode ter sido só um namorado, uma relação esporádica, Sim. né? E os familiares, né? Na verdade, filho, irmão, pai, né? Qualquer que seja ali do âmbito familiar da pessoa ou que tenha tido algum tipo de relação com ela, né? Com a vítima. Sim. Então é um conceito mais amplo. Exatamente. É a violência praticada não só por cônjuge ou companheiro amoroso, mas por qualquer pessoa que tenha ali uma relação ou qualquer tipo de convivência com ela. Soldado Paula, sabe que eu fiz estágio durante 2 anos na vara criminal. E era uma vara no judiciário que atendia muitos casos de violência doméstica. E uma coisa que eu ouvia, trabalhava assessorando o juiz, por parte de algumas mulheres que procuravam ajuda da Maria da Penha, era o seguinte: olha, eu acionei o poder público, eu solicitei uma medida protetiva, e nós já vamos falar sobre isso, apenas para dar um sustinho na pessoa que está me oprimindo. Seria essa a mesma finalidade da medida protetiva? A mulher pode querer dar um sustinho no seu cônjuge, movimentando aí os órgãos do Estado? É válido esse tipo de atitude? Eu queria que comentasse um pouco sobre essa... Na verdade, não, né? A medida protetiva ela é muito séria, né? Ela tem que ser levada a sério, né? Porque ela foi toda uma lei, né? Toda uma lei que foi criada e a medida protetiva está dentro dessa lei, né? Foi um mecanismo criado por essa lei para proteger a mulher em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, assim, claro, como nós já falamos aqui, tem situações de violência doméstica que muitas vezes a mulher acha que a pessoa, né? O cônjuge ou enfim o envolvido ali, ele não vai, vamos dizer, ele não vai seguir fazendo aquilo ali, que ele mudou, e por esse motivo, às vezes, ela pede para desistir da medida. Sim. Né? Ela solicita, ocorreu um caso de violência ali, uma situação extrema, e ela solicita a medida. Aí, como vamos dizer, a fase lua de mel acontece. Ele promete que não vai mais fazer, que está tudo bem, e ela resolve dar uma chance. Então, aí ela pensa assim, mas então eu não preciso mais da medida protetiva, agora está tudo bem. Sim, o sustinho surtiu efeito, então não preciso mais. Exatamente, exatamente. Só que na maioria dos casos a gente vê que não é bem assim que acontece, né? Sim. Até nós assim... conversamos assim com as vítimas, vamos dizer assim, a gente orienta que não retire a medida, né? Porque dificilmente uma pessoa que teve uma atitude dessa, ela dificilmente muda, né? Dificilmente esse comportamento vai ser alterado, ela vai seguir acontecendo isso, e
né, num evento mais adiante, vai solicitar a medida protetiva de novo. Sim. Né? Mas, na verdade, essa questão do susto não funciona ali. Ó. Pode até ter um pequeno efeito, mas vai voltar a acontecer. Na grande maioria dos casos, volta a acontecer. Sim, sim. Né? Então, pode-se dizer que a lei ela tem, sim, esse caráter, em primeiro lugar, preventivo, né? Mas também inibidor. Claro que quando o agressor fica sabendo que ela acionou ali os órgãos competentes para lhe prestar a devida segurança, qualquer pessoa racional diz, opa, peraí, eu vou pensar 2 vezes antes de xingá-la, antes de maltratá-la, etc. Mas também é importante a gente destacar que nós temos um mecanismo tão positivo, tão poderoso quanto esse, que é a lei, e todos os órgãos, delegacia, brigada militar, etc., envolvidos para fazer cumprir essa lei, que isso não pode ser usado de uma forma leviana, né? Não, com certeza não. Então, existe, por um lado, uma facilidade de se acessar a lei e de acionar ali os mecanismos para incidir a lei sobre o agressor, mas isso tem que ser usado de uma forma consciente. Ela precisa ter ciência de que ela está movimentando o Estado, órgãos de segurança pública, e que apelar só para o sustinho, com a certeza de que depois vai tirar, para ver se aprendeu a lição, pelo menos, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Não, com certeza não. Perfeito. Uma outra dúvida, que é... Desculpa te interromper, até Claro. porque todos os órgãos envolvidos nisso estão agindo de uma forma séria, né? Sim. Ninguém está ali para brincar com uma coisa que é tão séria, né? Então, se requer que a vítima também tenha venha com a intenção correta, né? Quando movimenta aí essas forças do Estado para isso. Bom, vamos falar mais especificamente sobre a medida protetiva. Nós falamos aqui sobre o que é a violência doméstica e a partir de que momento a mulher pode, digamos assim, acender o sinal amarelo e ela pode acionar os agentes do Estado aí para buscar proteção nessa lei. Aí é que entra a famosa medida protetiva. Pode explicar para nós o que é a tal medida protetiva? A mulher agredida procurou vocês. É dado de imediato essa medida protetiva? O caso é avaliado antes? Como é que funciona? Primeiramente, a vítima ela toma a decisão, né, de denunciar a violência doméstica, seja procurando uma delegacia especializada da mulher, ou uma delegacia, qualquer delegacia, na verdade, né? Sim. Mas a delegacia da mulher já é especializada para esse atendimento, né? Ela denuncia, relata ali toda a situação que ela vivencia e a delegacia ali vai solicitar ao Poder Judiciário a medida protetiva da vontade dela. Sim. Ou independente da vontade dela, se houver ali uma constatação que houve lesões, né? Se ela foi lesionada e houver essa constatação, aí independe da vontade dela, né? Aí Sim. o Ministério Público pode decidir por ela, Sim. por solicitar as medidas protetivas de urgência. E pela vontade dela, ela procura a delegacia, faz o registro e solicita. Então a delegacia encaminha para o judiciário e o judiciário tem um prazo de 48 horas para responder pelo deferimento ou não da medida protetiva. Sim. E aí entram várias ações, né? Desde se o agressor ele possui a posse de algum tipo de arma, essa posse eles vão suspender, né? Vão suspender essa posse de arma, tudo visando a proteção da vítima, né? A questão do afastamento, né? Do afastamento do agressor do lar. Ali, no caso, ele tem que ser comunicado, né? O oficial de justiça vai até a residência para fazer o afastamento dele. Sim. No caso de não conseguir notificar ele, num primeiro momento, a vítima teria que sair da residência para poder, digamos assim, para manter a segurança dela, né? Até ele ser notificado que ele tem que ser afastado da residência, né? Tá. Então, desculpa te interromper, mas só para deixar mais claro. Agora estamos falando sobre os tipos de medida protetiva. E pelo que eu entendi aqui, a medida protetiva pode incidir tanto sobre o agressor quanto sobre a vítima. Sobre a vítima. Certo. Na verdade, toda a circunstância ali é para a proteção da vítima. Sim, né? Se sim. no caso, como tem que ter, for deferido pelo juiz um afastamento do lar, ele tem que ser notificado desse afastamento pelo oficial de justiça, né? E enquanto o oficial de justiça não obter o sucesso em notificá-lo, no caso, a vítima vai ter que ser afastada. Se ela não tiver alguém da família dela que ela possa contar,
também tem abrigos, né? Abrigo Sim. que pode dar esse primeiro apoio até que o oficial de justiça consiga afastar ele do lar para que ela possa retornar, né? Isso tudo o juiz é que determina, no caso, né? Ah, tá. Depende de avaliação e determinação judicial. Exatamente. E a questão também da distância permitida, né? A distância que ele fixar ali uma distância que ele possa chegar, no caso, hoje nós temos ali, no mínimo ali 100 metros, que ele de 100 metros a 200 metros, geralmente as medidas protetivas o juiz defere com essa distância. No caso dos familiares dela também, o juiz também pode deferir para ele não ter nenhum tipo de contato com ela, nem por telefone, nem por nenhuma rede social, e também pode deferir essa medida acrescentando os familiares dela. E a questão também quando tem filhos, né? Quando tem filhos. Se o juiz achar que, ou a vítima achar que a questão do agressor, ele ter que visitar os filhos, ou isso estiver gerando um transtorno para a vítima, ele também pode deferir essa medida em questão também aos filhos, né? Sim. Que daí afastar ali o agressor também dos filhos por um determinado tempo, nem que seja para até a vítima conseguir se, vamos dizer assim, ela conseguir se restabelecer, né? Aquilo pode estar abalando ela psicologicamente, somente a questão dele ter o contato com os filhos, né? Sim. Até ela se restabelecer, o juiz pode determinar que ele também seja afastado dos filhos. Tocaste aí num ponto muito importante. Nós estamos falando hoje, agora há pouco, sobre essa questão de se usar esse recurso da Lei Maria da Penha de forma leviana. Eu vou apenas dar um sustinho no meu cônjuge. Só que muitas vezes o que a mulher esquece é que a iniciativa é dela, mas às vezes a continuidade não depende dela. Então, se ela é agredida, ela tem um hematoma, ela aciona a justiça, o sujeito se arrepende, teoricamente, estou arrependido, e ela vai lá e diz assim, eu quero retirar. Pode acontecer, por exemplo, do Ministério Público, do promotor de justiça dizer não, mesmo que você queira retirar, existem indícios suficientes de que você é sim vítima de violência doméstica. Exato. E nós vamos dar continuidade? Exato, isso mesmo. Não, esse caso não depende da vontade dela, né? Não depende da vontade interessante. Dela. Então... É dado prosseguimento ao processo. E interessante também que isso se estende aos demais membros da família, né? Exatamente. Não apenas a ela, mas apenas também os filhos e outras pessoas membros da família ali. Sim. Bom, é muito comum também a gente ouvir falar a respeito da eficácia da medida protetiva. A gente sabe que, infelizmente, há os chamados descumprimentos, né? Então, tu falaste aí do distanciamento mínimo de 200 metros. Mas o sujeito continua se aproximando dela, indo no local de trabalho dela, ou, de repente, ligando para ela, mandando mensagem. O descumprimento de medida protetiva, que é uma imposição judicial, correto? Isso. Enseja que tipo de sanção ou que tipo de pena para o agressor que descumprir essas medidas? O descumprimento, ele é um crime, né? Ele é um crime e, dependendo ali da avaliação do juiz, ele tem uma detenção de 3 meses a 2 anos. Né? O juiz pode avaliar a qualquer momento do andamento do processo, desde que foi deferida a medida protetiva, o juiz pode digamos assim, expedir um mandado para o agressor. Sim. Se a vítima, muitas vezes a vítima relata ali que ele está tentando contato com ela por telefone, por mensagens, que ele vai no local de trabalho dela, várias situações, né, em que ele continua insistindo, né, a ter o contato com ela. Ela é feito ali a ocorrência de descumprimento de ordem judicial e enviado ao judiciário. E o juiz, se ele entender que ele realmente está pondo em risco a vítima, que ela está se sentindo oprimida, que ela não está conseguindo manter a vida dela, porque a medida protetiva é para isso, né? Para que ela possa levar uma vida normal, que ela se sinta bem, vamos dizer assim. E se o agressor ele está incomodando, importunando, e ela está se sentindo com medo, não consegue trabalhar, não consegue desenvolver as atividades dela, insegura, desprotegida. Exatamente. Se o juiz tiver esse entendimento, ele pode sim expedir um mandado de prisão para o agressor.
Olha aí, que Assim como também, claro, se ele entender que já foi sanada essa questão, ele pode também optar pela soltura dele, se for o caso, né? Mas a qualquer tempo ali a qualquer tempo ali do processo, ele pode expedir um mandado para o agressor. Se ele achar que a vítima está em risco, a situação dela ela está se sentindo muito vulnerável, ele pode expedir um mandado. Então é muito importante o agressor ter ciência disso, né? Às vezes pode menosprezar que não, só um papel, o papel não protege ninguém, não vai o tempo todo ter um policial do teu lado, então eu vou aproveitar ali as brechas e vou chegar perto de ti, ou vou te enviar mensagens, vou te ameaçar de alguma forma. Exatamente. Tem vigência sim e tem efeito sim. Tem vigência sim. Garantir. E nesse caso, agora falando da Patrulha Maria da Penha um pouquinho, a patrulha é bem atuante também, pela questão que ali, ó, a gente está no dia a dia com as vítimas, elas têm todo um acesso a gente ali, e a qualquer momento que acontecer alguma situação, elas nos transmitem e a gente tem uma conexão ali com o judiciário, Sim. que a gente envia tudo que ela relata ali, a gente envia diretamente para eles terem o conhecimento do que está se passando com a vítima, né? Sim. Bom, então, com a tecnologia de hoje é quase que imediato tudo, né? Ela informa, vocês já ficam sabendo e já tomam as medidas cabíveis ali para afastar o agressor ou fazê-lo cumprir a medida protetiva, né? Aí uma outra dúvida que surge é a seguinte. Bom, o agressor ele pode descumprir a medida e vai sofrer sanção por isso. Mas e quando a vítima descumpre? Ela consegue uma medida protetiva, mas ela de alguma forma entra em contato com o agressor ou procura o agressor, como já vi ocorrer algumas vezes. Qual é a orientação nesses casos? Na verdade, a gente sempre pede, durante as visitas e conversas, assim, a gente sempre pede para que a vítima seja o mais sincera possível conosco, né? Sim. No caso, então, quando a vítima relata que ela está tendo contato com o agressor, essa medida pode ser revogada, né? Ela vai ser, no caso, não vai ter mais validade, né? Sim. Claro, isso a contar de quando o judiciário tiver o conhecimento, né? Sim. Que é o judiciário que tem o poder de revogar a medida protetiva, né? Se eles tiverem conhecimento ali de que ela está tendo contato com o agressor, essa medida vai ser revogada. Sim. Eu perdi a conta do número de vezes que eu vi a juíza que trabalhava comigo ficar indignada que a pessoa fazia a solicitação, a vítima fazia a solicitação, acionava o judiciário, toda a máquina pública, dávamos ali, colocávamos à disposição todo o aparato para que fosse feita essa proteção, e no momento da audiência, até quando conversávamos ali com o autor das agressões, ele dizia, olha, mas o descumprimento não partiu de mim, é ela que me liga, ela que me manda mensagens, ela... Sim. Então, não existe uma sanção para a vítima, né? Assim como existe para o agressor que descumpre essa medida. Sim. Mas a sanção seria, então, a suspensão dessas medidas, Exatamente. Porque ela mesma que está descumprindo. Exatamente, né? Exatamente. Até a gente sempre pede ali também que a vítima informe, né? Caso ela esteja tendo contato e cogite a possibilidade de reatar o relacionamento, para que nós tenhamos conhecimento e informamos ao judiciário também, né? Sim. Para que sejam tomadas medidas cabíveis, porque não tem por que seguir então com a medida protetiva se já estão conversando ou até pensando em reatar o relacionamento, né? Que pode acontecer, né? Inclusive, num dos casos envolvendo uma das vítimas, ela ficou bem apavorada porque ela havia pedido a medida protetiva e ela mesma se aproximou do agressor e o que aconteceu? Deu como descumprimento. E havendo esse descumprimento, foi decretada a prisão dele. Então ela foi apavorada, disse, não, fui eu. Sim, mas você chegou a informar o judiciário, a patrulha, de que você havia perdoado o agressor e que vocês estavam reatando, vocês já estavam morando junto? Não. Então isso pode acontecer também, né? Pode acontecer também. Perdeu o controle aí da situação. Seguindo essa linha do mau uso desse recurso tão poderoso e tão importante que é a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha e toda a proteção que ela enseja, o que falar sobre essa questão da denunciação caluniosa? Na verdade isso é bem grave, né? Porque a partir do momento que algumas pessoas usam a lei para tentar se beneficiar de alguma maneira, outras pessoas que precisam da lei realmente para sua proteção, que realmente estão sofrendo a violência doméstica, a lei vai sendo desacreditada, né? Vai Sim. perdendo a credibilidade.
Pela questão de, às vezes, a pessoa não sofreu aquilo ali e sabe que tem a lei, mas ela quer usar usar a lei para algum benefício próprio. Sim. Né? Então, ou para se vingar. Ou para se vingar por algum motivo pessoal, alguma coisa que aconteceu. Isso também, como tu falaste, é uma denunciação caluniosa, perdão. E tem uma sanção para isso de 2 a 8 anos, né, de detenção. Só para deixar claro para a nossa audiência, que às vezes a gente usa alguns termos jurídicos aqui, não é à toa que na Faculdade de Direito a gente comenta, né? Vamos aprender agora um novo idioma, o juridiquês. Denunciação caluniosa é quando a pessoa que está denunciando, de fato, não é vítima. Exato. Ela afirma que foi agredida pelo companheiro sem ter sido agredida pelo companheiro. Então, isso sim é uma denunciação caluniosa. Inventar ou imputar um crime a alguém. Isso. E aí, se ela incidir cometer esse erro, isso é crime, né? Isso. Aí sim ela está sujeita a estas sanções, ou seja, o problema se voltar contra ela, né? Responder judicialmente e criminalmente por isso. Exatamente. Caminhando então para o encerramento desse nosso segundo podcast, em que nós estamos falando aí sobre as medidas protetivas, qual o prazo de vigência de uma medida protetiva? Isso é ad eternum, dura até quando a mulher acha que é necessário, ela precisa solicitar uma prorrogação da medida, ou depois de um tempo ela é automaticamente suspensa? Como é que funciona a questão da duração da medida? Agora os prazos das medidas protetivas estão sendo de 270 dias, inicialmente, né, 9 meses, logo que ela é deferida. Ali, pelo que eu vi mais ou menos ali em torno da data ali do deferimento da medida, já está sendo marcada em seguida uma audiência que leva um prazo mais ou menos de 1 mês. Aí nessa audiência é verificado ali como é que está a situação, né? Sim. Como que a vítima está se sentindo em relação à medida protetiva, e se ela quiser, ela pode solicitar mais a prorrogação do prazo da medida protetiva, que geralmente está sendo de 180 dias essa prorrogação. E, na verdade, assim, a importância de sempre ressaltar que a importância da vítima, quando ela se sentir que ela está em risco, que a medida está sendo descumprida, ela denunciar. É muito importante ela denunciar, não deixar passar, né? Porque é para proteger a mulher, como nós já falamos anteriormente, que realmente está precisando, né? Sim. E para essa lei realmente funciona. Ok, então, muito obrigado mais uma vez, soldado Paula, pelos teus esclarecimentos, pelas informações aí que são de suma importância, sem dúvida, para toda a comunidade de Cachoeirinha. E vamos continuar debatendo esse tema, mas isso no nosso próximo podcast, em que nós vamos falar ali mais especificamente sobre a atuação de cada órgão de segurança pública, de cada instituição nesse amparo à mulher vítima de violência. Então, até o nosso próximo podcast, se Deus quiser.